podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje os alunos Felipe Ferreira de Castilho e Giovana Peço conversam com a Leila Aparecida Job Almeida Costa sobre as dificuldades de empreender em uma cidade pequena. Eu sou Giovana Pessuto. E eu sou Felipe. A gente vai fazer o podcast dessa semana, que o tema é dificuldade de empreender em uma cidade pequena. E a gente está com a nossa convidada Leila. Por favor, se apresente. Eu sou Leila, eu sou gerente da Patisserie by Laura Job, que é minha filha, e eu sou Leila Job. A gente vai começar nossas perguntas, e a primeira é, para começar, né? Quais são as maiores dificuldades em abrir um comércio, como que Avaré é uma cidade bem pequena, né? Quais são as maiores dificuldades que você e sua filha tiveram em abrir o comércio de vocês? A nossa primeira dificuldade foi o local. O local, devido ao alto custo das locações. O centro, que para um ramo alimentício é o mais indicado, o centro é quase inviável para quem está começando. As locações são altíssimas em Avaré. Embora seja uma cidade pequena, entre aspas, né, ela é uma das maiores da região. Né? Tem muitos imóveis para alocar, mas o preço é um pouco alto, eu acho. Inicialmente foi isso. E como você lida com a sazonalidade ou a variação de clientes ao longo do ano nessa cidade? Você tem que ter criatividade, porque é difícil. O cliente, ele entra no nosso ramo, digamos assim, muitas vezes por curiosidade, porque o nosso ambiente é todo fofinho, então muitas vezes é por curiosidade. Aí quando provam, eles gostam, mas você tem que se desdobrar, você tem que ir para a mídia, você tem que inovar em produtos, é muita luta. Eu acho que a maior dificuldade da gente é ficar na memória dos clientes. De alguns você conquista logo de cara, de outros não. De outros você tem que ficar insistindo, tem que ficar convidando, usar aqueles métodos já até mais antigos que já fazem parte do comércio, que é mimar ele, entendeu? Então a gente trabalha assim, o nosso café não é tão central, né? Não é. Mas ele é tão fofo, tão gostosinho, e o que é servido lá é assim, muito bom. Então as pessoas provam, as pessoas ficam curiosas, e o fato da minha filha ser muito nova também torna isso um atrativo, né? Porque ela é uma empreendedora de 22 anos e desde os 16 ela já trabalha com doces. Então quando ela já era um pouco conhecida, isso ajudou bastante, mas não é suficiente. Mas você falou que como vocês vão... Que a Avaré é difícil de abrir as coisas, né? Porque aqui, como é uma cidade pequena, a gente tem esse coisa de... As lojas antigas já têm esse maior influência em Avaré, e por conta de ser poucas pessoas, em aspas, né? Que a gente tem 9 mil pessoas aqui em Avaré, a gente tem... Como é que fala? Tem essa preferência de lugares. Então, você falou para você se destacar como sua filha é uma nova empreendedora, ou esse bate-boca, por exemplo. Você acha que esse bate-boca, por exemplo, eu sou a cliente que amo a sua cafeteria, e é muito gostoso mesmo. E eu comecei a conhecer o seu comércio por causa de umas amigas que estavam comendo cookie de vocês, e eu adorei. E depois eu falei para mais pessoas, e vai bastante gente lá agora. Sim. Por causa disso. Então esse bate-boca ajuda, não é? A sua pontuação é boa, porque sabe, é isso que torna, você provou, não é algo que eu tô ali com uma foto, às vezes que nem é do produto, que muita gente faz isso. Nós não, as fotos que a gente usa é do nosso produto. Por quê? Porque você vê aquela coisa toda enfeitada, com produção que não é
a pessoa fica decepcionada. Você coloca um croissant todo desse tamanho, né? Chega lá, o croissant que você serve não é aquele. Nem o McDonald's. Então a gente tem essa fidelidade com os nossos produtos. E assim, eu acho que recebimento, o atendimento vai ser o nosso diferencial. A Avaré realmente, ela faz uma determinada, eu não chamaria de discriminação, e nem segregação, mas eu acho que eles fecham o espaço. É como se você fosse mais um, onde tem pouca gente para consumir, e não é assim. Cada um é único. Se eu observar todos os cafés que existem em Avaré, cada um tem seu público, cada um tem o seu objetivo de venda, de tudo. Então, de decoração, de mimos, de atendimento. O nosso prima pela casa da avó. É tipo assim, sabe? Você chega lá, eu sou a recepcionista lá, eu adoro conhecer de perto as pessoas. Eu não sei nem como eu consigo ir em todas as mesas e converso com todo mundo e consigo servir todo mundo, talvez porque eu tenha achado uma coisa que eu gosto, sabe? Eu gosto de gente. Quando eu brincava lá na família, eu amo amar, era uma frase que eu usava. E isso é verdade, lá eu pratico isso. Eu falo assim, lá você não precisa entrar para consumir. Eu falo até, eu já falei para você, quer estudar? Quer um lugar sossegado? Senta lá. Senta lá e fica quieto, estudando. Às vezes, não tem um lugar para eu pensar, eu estou nervosa. Senta lá. A música é baixa, tem eu lá para conversar. Então, assim, é um lugar que é um coração gigante. Eu acho que o nosso maior produto é um coração gigante. As coisas servidas são feitas mesmo com muito amor. Então, emendando inteiramente com o que você falou, como você lida com marketing digital na sua loja? Olha, a gente até tentou, mas é incrível como não funcionou com a gente. Não funcionou. O nosso melhor é o boca a boca, sabe? Assim, a indicação de alguém que foi. As publicações são importantes, mas com a gente não funcionou. A gente faz algumas publicações patrocinadas que fala, né? É uma determinada para atingir determinado público. Às vezes, dependendo do produto, ela atinge mesmo, mas às vezes não. Mas isso é normal, eu encaro como uma coisa normal. Uma que a gente está completando 11 meses lá, quase um aninho de casa. E a gente sabe que a gente quer fazer aquilo. A dificuldade é muito grande mesmo. Principalmente isso, vendas. Porque todo o resto de um negócio, não importa que seja o nosso café ou não, gestão, tudo isso que é muito bonito, que todo mundo fala, só é possível se você vender. Se você não vender, não precisa vir com gestão, com nada, porque você vai gerir o quê? Né? Não tem financeiro. Então, primeiro o seu foco deve ser vendas. E o digital é bom, mas não foi o suficiente para nós. Para nós, o que mais emplaca é a pessoa que indica. 90% é a pessoa que indica. Nós temos assim, toda semana nós temos em torno de 10% do movimento, é gente que nunca foi, mas foi por indicação. Todo dia tem uma mesa que é a primeira vez que vai lá. Todos os dias tem um. E foi indicação. Ou foi aquela vontade terrível de entrar lá dentro, que eles passam na frente. Ai, que será esse lugar? Que será? Tem gente que entra só para perguntar. Mas isso já é gostoso, porque ela não se aguentou, né? Ela entrou e perguntou. Em algum lugar ela vai falar, sabe aquele lugar? Menina, é um café, tem isso, tem aquilo. Ela não comprou nada,
mas ela levou o nosso nome para frente. Então, para mim ainda é o boca a boca. Então, você tem muitas concorrências no seu negócio, e se tem, eles afetam muito? Eu tenho muitas. Nós sabemos que a Avaré tem muitos cafés, mas não nos afetam, não. Não é isso que nos afeta, não é os nossos concorrentes. Eu fui criada assim numa mentalidade por uma pessoa que era muito amiga minha, que em qualquer lugar, aliás, foram duas pessoas, a dona Teresa Ivamoto, falecida já, e o seu Emílio Figueiredo, falecido já. Ambos falavam, há espaço para qualquer um. O que não há é força de vontade. Há espaço, você pode sim, há quem prefira o seu produto ao produto do ciclano. O ambiente do ciclano é diferente do seu, então o concorrente não me assusta. A nós não assusta. Porque eles têm a clientela deles, que pode abrir o que for em Avaré, eles vão consumir com os seus clientes. Às vezes eles estão achando alguma coisa que não é tão boa ali, mas só tinha eles antes. Aí eles vão migrar para conhecer os outros. E aí que eles se tornam, né, fiéis aos outros cafés. Mas a nós não, a gente não teme concorrência, não. A gente está sempre na nossa luta pessoal mesmo, criando. A minha filha, ela tem muitas receitas autorais, ela é muito criativa. E assim, tem muito incentivo também, né? Graças a Deus, nós temos uma família de cozinheiras e confeiteiras que são assim, sabe, um alicerce. Então, assim, a concorrência não nos afeta. A Avaré é pequeno? É, mas como eu tenho, e nós temos, né? Eu, como mãe e administradora junto com a Laura, minha filha, não tenho medo. Eu acho assim, eu tenho medo de uma de nós ficar doente e não poder trabalhar. Isso eu tenho. Mas do resto não, porque todo mundo tem a sua preferência. Se for assim, ninguém se forma médico, né? Porque eu gosto só do doutor tal, todo mundo vai só no doutor tal. E olha quantos médicos, quantos advogados. Tem para todo mundo. E todo mundo sobrevive. Né? Você, lógico, dá as suas balançadas, né? Você tem que ficar de olho, ouvir as pessoas. Você não pode ser cabeça dura. Você tem que ouvir pessoas que entendem. Até tem aqui na sala alguém que sempre está dando dicas para mim, que eu admiro muito. É assim, um amor da minha vida, ele sabe. E assim, ele é muito presente para nós, ele nos ajuda muito nessa parte digital, né? Muito, 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 muito. Mas assim, o que vale para nós é que todo mundo quer falar, quer dar essa força no boca a boca, né? Então a concorrência, ela deve ter os seus métodos de venda também. Não. Eu desejo, inclusive, muita prosperidade para eles. Às vezes a gente sabe de dificuldades que eles enfrentam e a gente sabe que é assim mesmo, porque a gente também tem os nossos dragões para caçar todo dia de manhã. Então, não deve ser diferente para eles, não deve. Porque o ramo é o mesmo, os insumos são os mesmos, sobem toda hora. Como que você vai trabalhar no ramo alimentício hoje com uma tabela fixa? Se ela for também maleável, fica mudando, aí você pede seus clientes. Oxe, ontem eu vim, custava X, hoje é X mais Y. Não dá. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho tanto, dá para eu comer aquele docinho que eu gosto. Chega lá, não dá, fica constrangido. Você tem que pensar nisso, né? Você tem que estar sempre com a sua margem de lucro preservada, né, e trabalhar bem, porque os insumos nem ligam se você trabalha com isso ou não, eles só sobem o tempo inteiro. A gente tinha uma pergunta para isso também,
Você sente que o acesso a fornecedores e produtos é mais difícil quando se trata de uma cidade pequena? Tipo, agora a gente tem um Tenda, pra vocês verem. Então, Foi bom? para nós foi. Mas há uma coisa que a gente não, que eu até recomendo para todo mundo. Eu tive algumas indicações de fornecedores por gente já do ramo, mas quando eu fiz a comparação de preço, o fornecedor ele é muito alto o preço dele. Nós temos cadastro na Nestlé, na Coca-Cola, em todas essas empresas, direto delas. Mas às vezes os insumos que a gente compraria direto da Nestlé tá mais caro do que nos mercados, e não precisa ser só o Tenda. Então eu acho que eles deveriam, não sei se fora do nosso contexto aqui, porque tem frete, tem isso, tem aquilo, pode encarecer. Que nós não temos um fornecedor com a sua base fixa em Avaré. Nós temos, como chamam esses armazéns, que vários é lá, mas é só para receber a mercadoria que vem de outro lugar. Ele não vende, ele só recebe para poder entregar. Então talvez isso torne mais caro, né? Mas a pesquisa é tudo. É tudo. Se você... E olha que faz muita diferença. Um insumo que às vezes no fornecedor direto ele está em R$9, às vezes no mercado você paga 6. Então a sua margem de lucro tem que ser na base da pesquisa. Senão você sobe o seu produto toda hora. Porque o fornecedor sobe. Eu acompanho toda semana para ver a oscilação. É muito difícil, você tem que ter uma planilha por semana, porque diária é difícil, né, de tudo, e escolher o melhor preço. É cansativo? Mas é o único jeito da margem de lucro ser maior. E não ficar alterando o preço, como algumas pessoas fazem. Porque muitas pessoas, você senta numa mesa e você pede, ela nem percebe que o produto dela teve alta, porque no total é embutido ali, a pessoa não viu a tabela, né? Vai ficar ali perguntando, não, hoje eu quero comer isso, não sei o quê. Fecha a conta e paga. Mas se ela tivesse o hábito de conferir, ela poderia observar isso, né? Então, todo mundo precisa fazer isso, não é uma questão, é uma questão de economia nacional, eu acho. Porque tá difícil. Se todo mundo sobe, como vai fazer? Não tem jeito. Não tem como boicotar. O governo fez uma mudança de impostos. E as confeitarias saíram no prejuízo. Por quê? Chocolate é supérfluo. Então ele terá uma taxação maior. Ninguém liga se o confeiteiro vai se ferrar com um aumento muito mais alto para compensar o que ele tirou de outras coisas, das cestas básicas, de outros produtos que ele acha que são mais necessários. Então a pesquisa é o que garante. Então, qual foi a maior inspiração dela para o negócio? Olha, ela nasceu do Cera, ela nasceu com esse talento. É uma coisa muito emocionante falar. Porque quando ela tinha 2 anos de idade, ela sofreu uma queimadura de 3º grau no rosto, caiu café no rosto dela. Uma bolha arrancou o rostinho dela inteiro, assim, o peito foi em 2º grau mas graças a Deus, pode ver, não tem nenhuma cicatriz, não tem nada. Então, só que isso fez com que eu não deixasse ela entrar na cozinha. Eu nunca deixei ela entrar na cozinha. E não aconteceu na minha casa, aconteceu na casa da minha cunhada. Aí um dia, ela estava, 9 anos ela tinha. Mamãe, posso fazer arroz? Eu, fazer arroz? Você não sabe fazer arroz, filha? Eu sei. Eu falei, como assim? Aí ela pegou e falou, deixa eu fazer? Eu falei, tá bom, faça. Fez, foi o melhor arroz que eu comi na minha vida. Sinceramente foi. Eu fiquei assim, entre emocionada, surpresa.
Mas fiquei quieta, continuei impedindo ela de ir para a cozinha. Eu falei assim, filha, mas fala para a mamãe, quem te ensinou a cozinhar? Aí ela pegou e falou assim, a titia. Eu falei assim, como assim? Ah, a tia Cal, que é uma tia que incentiva muito ela. Daí eu cheguei na minha cunhada e falei, viu, que história é essa da Laura cozinhar? Ah, me desculpa, Leila, mas ela é a única, olha, desse tamanho, pega o banquinho, põe do lado do fogão e fica aprendendo. E quanto que vai disso? Então ela já sabia muita coisa e eu nem desconfiava. Ninguém me contou, porque sabiam do meu medo com o fogão, né? Daí chegou o ensino médio. Aí começou. Mamãe, eu quero fazer gastronomia. Aí eu comecei a pesquisar, meu Deus. Ela é muito jovem, né? Falei, ai meu Deus, agora vai sair de perto de mim? Como que vai ser? Daí lá no instituto tinha... E na UniFSP tinha também. Só que não formou turma, eu fiz a matrícula dela, tudo, mas não formou turma na UniFSP. Só de nutrição, e ela não queria. Daí ela fez o Enem, tirou uma nota enorme na redação, muito boa mesmo, e ficou em primeiro ou segundo lugar lá uma aluna com muita dificuldade em matemática. Uma aluna que todo mundo, inclusive eu, ficava, meu Deus, o que vai ser? Como vai ser? Essa matemática não entra? O professor Fábio daqui, ele incentivava ela. Ele dava força para ela. Ele falava assim, cadê a nossa cozinheira? Vamos lá, cozinheira, vamos embora, vamos lá, tem um futuro chegando aí. E falava, e ela falava, mamãe, ele é o único que acredita em mim. O resto não. Tinha professores que realmente falavam que ela não seria nada. Chegaram a esse ponto. Mas cada um, às vezes, a gente olha em direção errada, né? A habilidade da pessoa. Que nem eu não sei a sua intenção depois do ensino médio. Mas eu vi um desenho seu, eu me encantei. E aí vim saber que você faz desenho da pessoa. Então, pense nisso. Primeiro, caixinha para a faculdade. Comece a pensar nisso. Caixinha para um carro, caixinha para uma carreira. Por que não? Pensa se eu não queria você retratando a minha loja, tão romântica que ela é. Você vai lá na fachada, como você vê ela. E eu coloco numa moldura o primeiro local do Patisserie. É muito lindo o seu trabalho. Então, assim, as inspirações não vêm quando a gente, assim, eu vou planejar o futuro da minha filha, porque eu não tinha ideia do que eu ia ajudá-la a fazer. Eu só matriculei ela no curso de confeitaria, porque a nota do Enem demorou. Aí, quando ela sai, não quero fazer doce, eu quero fazer comida, porque realmente ela cozinha muito bem. Mas eu não queria ela presa numa cozinha. Por fim, ela tá, mas agora é diferente, né? Hoje ela tem horário para ir embora. E tem horário para entrar e horário para sair, mas um restaurante, fora que os riscos de um restaurante são enormes. A perda, né, a conservação, tanto que até as regras de vigilância sanitária são diferenciadas. Aí eu matriculei ela sem ela saber na confeitaria do Senai, lá em Botucatu, mas eu não queria. Levamos. Pegamos o carro, a aula começava às 7h. Saiu de lá encantada. E é o que ela é hoje, ela é confeiteira. Também faz qualquer prato salgado, qualquer prato que você der para ela fazer. Se ela tiver noção do que vai, parece uma bruxa mexendo, parece uma bruxa mexendo no seu caldeirão, sabe? Ela com 2 temperos é capaz dela fazer um jantar de gala. É lindo de ver, é muito lindo. Como o seu talento também, viu, minha amiga? Obrigada. De não deixe esse talento para trás.
Só saiba a hora de fazer os desenhos, tá? Não vá fazer em hora errada, porque daí começam a criticar. Faça e, ué, o que custa? Um preço simbólico só para você começar. Não tem coragem de cobrar? Não tem problema, é lindo isso. Mas por que não pode virar uma profissão isso aí? Meu pai fala isso toda hora. Então, olha, o papai, esse talento não é qualquer talento. Ouça o que eu estou te falando, porque eu sou professora formada em artes. Eu sou professora de artes. Não é qualquer talento, não. É como o da minha filha cozinhando. O desenho que eu vi veio da sua cabeça, você criou. Você não olhou para o Felipe ou para mim ou para alguém e fez. E tá perfeito. Alinhamento dos olhos, sabe? O lábio, o queixo, o aprofundamento. São todas coisas que você tem que ter noção e você faz sem aula. Sem aula específica, né, disso aí. Então, talvez, porque essa idade de vocês, eu sei, porque a minha filha já passou por isso, é difícil. Não conte também com compreensão, não, que não vem. Só vem depois, quando vocês acertam no alvo. Porque eu, a princípio, não achava que seria esse o caminho da minha filha. Mas, às vezes, você foca tanto numa coisa e ela é brilhante na outra. Tanto desânimo que ela passou no ensino médio, na escola, hoje eu vejo que foi só para lapidar ela. Então não tenham medo. Tem um mundão lindo aí esperando vocês com habilidade. Deus não erra. Ele jogou dentro de cada pessoa um talento. O meu talvez seja falar, né? Falo muito e gostar das pessoas, porque eu não tenho vergonha nenhuma de soltar meu sentimento, né? Isso eu não tenho. Então, assim, eu gosto de gostar, gosto de ajudar. Minha filha fica assim, mamãe, você fica conversando com os clientes como eles fossem da família. Eu falei, eu já me sinto da família, porque tem cliente que pede para eu sentar na mesa. Linda. Então, assim, é não ter medo, é deixar fluir, sabe? Vai acontecer para todos vocês, vai. Deus não erra, pensem nisso. Às vezes o pai quer direito, você está pensando no futuro de vocês, não está errado também. Mas sigam o coração junto com a razão. Lembrem-se que todo mundo vai ter boleto para pagar. Então não vá numa profissão que não paga boleto, porque senão vocês vão se arrepender. É capitalismo? Mas quem que fica sem pagar suas contas? Então pensem, tudo tem que virar um negócio. Como você se imagina expandindo o seu negócio nos próximos anos, assim? Você sabe que nos próximos anos não dá para ter uma previsão. Você tem que sobreviver primeiro ao dia a dia. É muito delicado tudo que é feito, né? Então, assim, eu sonho. Eu acho que o primeiro passo para a gente fazer alguma coisa é sonhar com ela. Eu sonhei com a minha filha junto nessa empreitada do café. Coincidiu com uma fase minha, uma fase difícil até, e difícil demais até. E quando eu vi que ela também precisava de um incentivo, eu juntei, né, as nossas ideias e está indo. Há conflitos, mãe e filha, há conflitos de ideia. Eu sou de uma geração mais antiga, ela é mais nova, mas dentro daquilo que a gente quer, a gente combina. Futuro é assim, você criar um modelo muito bem estruturado para uma franquia, mas uma franquia diferenciada, porque as franquias, elas são muito exploradoras. O nosso objetivo não é explorar nada, nunca, nem pessoas, embora aconteçam coisas
que você não previa no percurso. Há muita coisa, muito dragão para você caçar durante todos os dias. Você levanta da cama e vai. E daí vai construindo. Quando você vê, tá fluindo. Se eu olhar para trás e ver como tudo começou, meu Deus, que coragem! Nós tivemos muita coragem. Sem saber, eu era de um ramo, eu era do ramo de imobiliária, trabalhei por 40 anos nesse ramo, mas eu adoeci trabalhando nesse ramo. E nem vi, quando vi eu estava doente. Então eu fiz com a minha filha passou por mim, comigo, com meu marido também, a família, os amigos. Então assim, o futuro é muito longe, é muito longe. Eu descobri isso. Então a gente vive um dia por vez e sempre focando na qualidade humana. Na qualidade humana, tem que ser. Porque todo mundo quer mudança, mas ninguém faz nada para mudar. Eu vou fazer tal coisa. Mas eu não me envolvo. Se você não se envolver, você não muda. Então, se você muda um quadrado aqui, ela muda o quadrado dela lá e você o seu aí, nós já temos 3 quadrados mudados. Para motivar as outras pessoas a mudarem, a não pensarem, porque eu penso em dinheiro também, eu tenho conta para pagar. Mas não é só isso, né? Eu sinto que decepcionei algumas pessoas no meio do caminho. Eu procuro fazer reparação, porque eu não tenho medo nenhum de me retratar, nenhum. Eu acho que o ser humano, ele perdeu essas qualidades, sabe? Pedir desculpa, voltar atrás, falar a verdade, né? Então, assim, é o que eu digo, aquele lugar lá é um sonho, ainda é um sonho. O futuro tem desejos para ele, mas planos ainda não. O plano ainda é dar certo, ele ainda está nascendo ainda. 10, 11 meses, ele ainda está nascendo. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso. Eu quero, o futuro. Não, viva o dia a dia primeiro. Construa bem esse dia de hoje. Que amanhã você não precisa voltar nos erros do dia para corrigir tudo. Sempre tem alguma coisa para corrigir. Mas se você viver bem esse dia, construir, conversar e fazer as coisas bem feitas e atingir metas. Metas são muito importantes em qualquer negócio que a gente resolver fazer. Hoje, segunda, eu faço 60 anos. E eu acho, assim, vou até ser um pouco vaidosa, eu acho lindo eu com 60 anos começando um negócio. E tem gente que tem medo de começar um negócio com menos tempo de vida. Não tenham medo, só tenham assim, ouçam muito a família, seus pais. Não é balela isso, viu? Isso é pura verdade. Lá na frente vocês verão, vocês vão lembrar de mim, vão falar, nossa, a dona Leila estava certa. Por quê? Porque hoje, graças a Deus, o mundo é tão gostoso para vocês. Ele é feito para vocês. Só que, assim, a família, as pessoas que nos amam, elas querem facilitar para a gente. Então, primeiro, se vocês tiverem alguma ideia para fazer, põe no papel, escreve. Aí você vai atrás, vai estudar o que você vai fazer. Eu e minha filha sabíamos o que era, mas não sabíamos os trâmites. Nós aprendemos pelo caminho. Então a gente tropeçou em algumas coisas e hoje a gente tem que corrigi-las. Então o que eu diria para vocês? Estudem aquilo que vocês vão fazer. Tudo. Existe método hoje para tudo. Vocês têm a internet que é uma mão na roda, ela vai dar noção. Mas evitem um pouco
aquelas pessoas da internet que ficam assim, ai, porque quer vender? Eu ensino em tanto tempo. Isso, gente, existe muito, porque ele também está vendendo o peixe dele. Mas existem lugares que ensinam vocês, lugares onde vocês fazem cursos mesmo. Não uma coisinha que a pessoa fala para você porque é a ideia dela. Existe metodologia para tudo, para cálculos, para vendas, para tudo. Então, estudem, vejam o que querem e vão atrás. Peçam ajuda, não tenham vergonha de pedir ajuda, eu nunca tive. Eu peço ajuda mesmo. Eu sou orgulhosa, hein, gente? Eu sou muito orgulhosa, mas eu tô tão feliz que eu tô aprendendo a não ser, sabe? A dizer assim, eu preciso. Eu sempre ajudei as pessoas, nunca fui ajudada. Então agora eu sou ajudada. Por quê? Porque eu permito. Eu não permitia. Então no caminho de vocês isso vai acontecer muito. Então fiquem atentos, tá? E eu, de mim, desejo a vocês muita sorte, muita coisa boa. Você, eu conheço e amo, você conheci hoje, achei muito fofo. Então, assim, eu gosto muito dessa relação com a juventude, eu adoro. Porque eu posso dizer um pouquinho do que vocês não precisam passar. Vamos pra frente. Então, para finalizar, a gente queria agradecer por você ter vindo, né? Que é uma querida. A gente amou seu papo. E a gente pode finalizar agora, né? Então vamos. Obrigada. Eu agradeço também e agradeço assim de coração toda a oportunidade que vocês me deram, a todo o ensinamento que eu já obtive até hoje. Então, sabe, muito bom. Obrigada, viu? Por eu poder falar um pouquinho para vocês do que é a pedreira que é empreender. Mas eu recomendo. É muito bom, é muito bom. Eu recomendo. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Portcast. Até o próximo Portcast.